Olá, começa agora o Fisco em Pauta, o programa da Associação e do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, em parceria com a TV Assembleia, para levar até você notícias da área econômica, fiscal e tributária aqui do nosso estado. No programa de hoje vamos mostrar o trabalho do Fórum dos Servidores do Poder Executivo, que produziu uma carta ao governador com medidas para resolver os atrasos salariais no estado. O documento foi entregue também aos chefes dos poderes Legislativo e Judiciário e aos órgãos autônomos, Tribunal de Contas e Ministério Público, e pede ajuste nos repasses dos duodécimos. Na Secretaria de Tributação do Estado, mais uma ferramenta tecnológica está auxiliando os auditores na fiscalização e no combate à sonegação de impostos. Outra novidade virtual permite que o contribuinte dê baixa em pendências e obrigações acessórias com o fisco, sem sair de casa. E na Associação dos Auditores Fiscais, o assunto é plano de saúde e inadimplência. E vamos saber também o andamento da PEC 241, que tramita no Congresso Nacional para cortar gastos dos governos pelos próximos 20 anos. Tudo isso e muito mais, o Fisco em Pauta está no ar. O Fórum dos Servidores do Poder Executivo, formado por 11 sindicatos, se reuniu para estudar formas de garantir o pagamento dos salários dos ativos, aposentados e pensionistas do Rio Grande do Norte, que há meses vem sofrendo atrasos. O grupo produziu uma carta com soluções para o problema da crise econômica do Estado. E o primeiro a receber o documento foi o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel de Souza. A preocupação comum é uma só: o atraso no pagamento da folha de pessoal, que tem piorado desde o início do ano. Só na Polícia Civil, até esta sexta-feira, dia 21, 60% dos servidores ainda não receberam salário referente ao mês de setembro. Situação que, se não for resolvida nos próximos dias, abre possibilidade para a decretação de uma greve por tempo indeterminado. Já estão programadas paralisações, né? Nós não queremos parar os serviços porque a população já sofre tanto, nós queremos evitar que ela seja penalizada, e é por isso que há alguns meses nós temos participado dessas reuniões, discutido soluções, e estamos aqui mostrando nosso empenho. Nós não estamos apenas cobrando, nós estamos contribuindo, né, para que sejam encontradas as soluções. Entre as sugestões listadas no documento e apresentada nesta sexta-feira, os servidores pedem a redução dos valores repassados aos poderes, assim como a criação do Fundo de Equilíbrio Fiscal. O projeto já existe, mas ainda está em discussão na Assembleia Legislativa. É basicamente visando o equilíbrio das contas do governo do Estado, se pede uma repactuação dos recursos dos poderes, e nesse sentido entendemos que houve um excesso de repasse, especificamente nos anos de 2011 a 2014, em virtude da não transferência das receitas que não se efetivaram para os poderes. Então a gente faz um pleito que haja devolução de parte desses recursos. Além disso, nós pretendemos outras medidas, como, por exemplo, a aprovação da mensagem 81, que cria o Fundo de Equilíbrio Fiscal. A reunião teve a presença dos deputados Fernando Mineiro, Hermano Moraes, da senadora Fátima Bezerra, além do presidente Ezequiel Ferreira de Souza. O parlamentar, em conversa com os membros do Fórum, reafirmou que desde 2015 a Assembleia tem sido solidária e já sofre cortes no valor repassado pelo governo do Estado, montante que tem sido negociado a cada mês. Os poderes do Estado do Rio Grande do Norte, desde o ano passado, identificaram esse momento crítico e vem sentando diante da frustração de receita do governo do Estado, vem sentando, entendendo que a crise é uma crise estadual, com o Poder Executivo e já abrindo mão de parte dos repasses constitucionais, sendo solidário na crise que existe.
Iremos continuar dessa forma. Acho que é o momento do Rio Grande do Norte se dar as mãos. Não existe ilha diante dessa crise. Em âmbito federal, governadores dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste cobram da União a edição de uma medida provisória para que haja liberação de 7 bilhões de reais como ajuda extra. Esses recursos serviriam para aliviar as dívidas das unidades da federação, principalmente no que diz respeito ao pagamento do funcionalismo público. É importante que se deixe claro aqui que a única alternativa para ajudar os estados frente a essa situação de calamidade pública, porque não existe calamidade pública maior, desrespeito maior, por exemplo, do que os servidores simplesmente não terem o pagamento em dia. É um absurdo, 9 meses de sofrimento, sem calendário de pagamento, sem perspectiva, sem previsão. Então, veja, para quem trabalha, o mínimo que essa pessoa tem a exigir é receber o seu pagamento em dia. Daí porque, repito, a importância, nesse momento, do governo federal disponibilizar esse recurso através de uma ajuda extra via uma medida provisória. Depois do Poder Legislativo, a carta foi entregue ao governador Robinson Faria e ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos. Os representantes dos poderes se reuniram com a participação também do Tribunal de Contas e do Ministério Público para discutir as soluções apresentadas e encontrar saídas para a crise. Para solucionar a atual crise financeira que o Rio Grande do Norte enfrenta, o governador Robinson Faria convocou os representantes do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado para discutirem possíveis estratégias para a crise. O governador sugeriu uma pactuação entre os poderes e, para isso, será formada uma comissão que terá a responsabilidade de analisar a situação financeira do Rio Grande do Norte. O importante hoje, até para o bem de todos os servidores, para o bem do Estado, é que existe essa pactuação que eu tanto busquei, que disse até a empresa que queria buscar, uma pactuação com os poderes que representam o Estado. O Estado não é só o Executivo, o Estado também tem os demais poderes que representam a população, a sociedade. Agora, só poderemos triunfar, salvar o Rio Grande do Norte, se tiver esse desarmamento, esse espírito público coletivo para encontrar soluções. O Executivo sozinho, ele não vai conseguir governar se não tiver a colaboração e a compreensão dos demais poderes. E como o assunto é corte nos gastos públicos, vamos saber como anda a tramitação da PEC 241, que está sendo votada em Brasília e prevê controle das despesas dos governos. Recentemente, o cenário político brasileiro está sendo tomado pela proposta de emenda à Constituição 241, mais conhecida como a PEC do Teto de Gastos. E para nos esclarecer algumas dúvidas sobre esta PEC, estamos aqui com o auditor fiscal e diretor de formação sindical do Sindiferne, Rivaldo Penha. Diretor, qual o objetivo central da PEC 241? Bom, no aspecto legal, no texto da PEC está previsto que é a criação, a instituição de um novo regime fiscal, né? Assim, a ideia central desse novo regime fiscal seria promover o equilíbrio fiscal entre as contas do governo federal. Se configura nessa PEC 241 o que consta do texto, que a gente encontra explicitamente no texto legal, e o que possa estar por trás dessa proposta de emenda à Constituição, que a PEC justamente é isso. A proposta de emenda à Constituição vai alterar os atos das disposições transitórias da Constituição. A gente precisa ver o que também pode estar por trás dessa proposta. E haveria alguma outra solução, além desta PEC, para o país equilibrar as contas públicas? Bom, assim, isso é uma questão de política desse governo. Esse governo optou por fazer dessa forma, né? O próprio relator põe lá na sua justificativa de que, com base na exposição da FEBRABAN, a FEBRABAN fez uma exposição em que diz que vários países adotaram essa sistemática, né? Vários países adotaram essa sistemática, e ele apresentou dados até 2008. 2008 é o quê? Foi a crise. E ele mostra que nos países que adotaram, que não é essa mesma sistemática que eu falo já, que adotaram essa sistemática, eles diminuíram a proporção entre a dívida e o PIB, e o desemprego. Esse argumento de que nós estamos usando como modelo outros países, primeiro ele é falho, como eu acabei de dizer, não existe, né?
E, em segundo lugar, não é a única opção. Tem mais, aqueles países que adotaram, eles não estavam tentando retomar o equilíbrio, eles estavam tentando manter o equilíbrio. O que o governo fala quando vai fazer uma reforma tributária é o quê? Centralização, leva tudo para a União, centraliza ainda mais, não é? E se fala no IVA, que é o Imposto sobre Consumo, vai continuar do mesmo jeito, e não se fala em tornar o nosso tributo mais progressivo, né? Capacidade contributiva, quem tem mais tem possibilidade de pagar mais. Diretor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Thalita Castanha para o TV Fisco. Depois do intervalo, tem as novas ferramentas de combate à sonegação que os auditores fiscais estão usando para identificar contribuintes em débito com o fisco. Tem também as medidas adotadas na Asfarne em relação ao plano de saúde e as inadimplências. E uma entrevista com o presidente do Conselho Regional de Economia sobre a situação financeira do estado do Rio Grande do Norte. A gente volta já já, não sai daí. Se as pessoas que querem adotar uma criança não preferissem as meninas ou as crianças mais novas e sem irmãos, se não escolhessem pela cor ou até pela aparência, se o preconceito não existisse, Pedrinho já teria um lar. Ajude a tirar o si dessa história. Adoção, amor não se escolhe. No último dia 19 de outubro, a diretoria da Asfarne esteve reunida para traçar novas saídas e adotar medidas austeras com foco em prezar pela seguridade do plano de saúde que atende aos seus associados. Ao assumirmos já há algum tempo, nós nos deparamos com esse quadro de inadimplência. Fizemos o quê? Fizemos um filtro. O quadro atual são de 194 pessoas. Desses 194, nós temos um percentual em torno de entre 40 a 45 pessoas que não pertencem mais ao quadro associativo da Asfarne. Consequentemente, também não pertencem mais ao plano de saúde. A Associação de Auditores Fiscais do Tesouro Estadual, a Asfarne, vem realizando nos últimos meses assembleia e reuniões com seu corpo de dirigentes e associados, a fim de buscar o equilíbrio das contas da entidade devido às inadimplências e os débitos dos associados com a instituição. Nós não podemos penalizar o nosso associado, que também é um servidor, mais do que ele já está sendo penalizado. Por exemplo, os nossos boletos bancários, eles têm uma data limite de 10 de cada mês. Nós temos alguns casos, por exemplo, no mês presente, em que possivelmente iremos receber no dia 29. Não seria justo, por mais sacrifício que passemos, não seria justo cobrar juros, correção, em cima desses boletos, desse associado. Pensando também nos constantes atrasos salariais do governo, a associação adotou alguns ajustes que serão aplicados no sistema de cobrança dos boletos e descontos. Após o pagamento de fato efetivado, nós ainda damos 5 dias para que o associado possa vir quitar seus débitos sem juros, sem correção, sem multa, o valor nominal encontra-se no boleto bancário. A mesma coisa também se dá com o débito automático, para evitar que o associado, os bancos, no caso é um banco só, vá lá na conta corrente do associado, até mesmo, não vou chamar subtrair, mas faça esse desconto até mesmo no seu cheque especial, que causaria um estrago maior ainda para esse servidor. Nós também estamos tendo esse cuidado de ver qual é a data de fato que ele está recebendo, para a partir daí ser feita essa cobrança. E em casos de exclusão ou saída voluntária dos associados, como será processado o seu reingresso, caso ele queira voltar? Todo e qualquer reingresso do associado, essa resolução foi tomada agora recente, só terá seu reingresso com a quitação total dos débitos.
Uma nova ferramenta virtual utilizada pela Secretaria de Tributação do Estado está garantindo o monitoramento de movimentações financeiras de pessoas físicas e jurídicas em tempo real. É a mais nova arma dos auditores no combate à sonegação fiscal. Dentro do trabalho de inteligência fiscal e monitoramento de operações irregulares desenvolvidas pelos auditores fiscais da Secretaria de Tributação, a SET está identificando pessoas físicas e jurídicas e até mesmo profissionais contabilistas que estão realizando aberturas de empresas sem comprovação de efetivo funcionamento. Nesses primeiros dias que nós implantamos essa malha, pelo menos umas 2 dezenas de pessoas já foram flagrada tentando burlar o fisco, e nós inibimos a abertura de novas empresas com esses objetivos. De acordo com a Coordenadoria de Fiscalização, a Secretaria de Tributação já possui uma espécie de lista negra dessas pessoas, bloqueando, nestes casos, as tentativas de fraudes cadastrais com o único objetivo de buscar a sonegação de impostos. Identificadas essas situações de empresas abertas com o intuito apenas de fraudar o fisco, a gente está encaminhando via processo para o Ministério Público e também, no caso de contadores, para o CRC do Rio Grande do Norte, de modo que possamos punir rigorosamente essas pessoas envolvidas. Todas essas ações e novas ferramentas têm como principal objetivo garantir a arrecadação dos tributos aos cofres públicos. A meta da Secretaria de Tributação é arrecadar até o final do ano cerca de 850 milhões. E apesar da crise financeira que assola o país e a queda de receitas pelos repasses federais, o Rio Grande do Norte está conseguindo aumentar a arrecadação própria, através do esforço do fisco no combate à sonegação fiscal. Nós estamos ultimamente nos organizando de modo a chegar exatamente nas empresas e contribuintes que mais causam prejuízo ao Estado. Estamos organizando operações voltadas ao trânsito, à fiscalização de trânsito em conjunto com a Polícia Militar e a PRF. Temos construído malhas fiscais de modo a identificar operações feitas por empresas interpostas, por empresas laranjas, de modo a identificar quem é que está por trás dessas empresas e, identificadas essas situações, nós vamos encaminhar ao Ministério Público e a Polícia Civil para que se adote medidas cada vez mais rigorosas contra esses fraudadores. Tem também novidade virtual para ajudar o contribuinte a resolver suas pendências e obrigações com o fisco. Tudo isso sem precisar sair de casa. De acordo com a Subdiretoria da 1ª Unidade Regional de Tributação, a nova iniciativa visa facilitar a vida do contribuinte, agilizando o processo das baixas de pendências acessórias, além de diminuir o trâmite burocrático que o contribuinte antes precisava passar, e até mesmo propiciar uma significativa diminuição da emissão de documentos impressos. Primeiro é diminuir mesmo a vinda do próprio contribuinte, possibilitar um serviço a mais para o contribuinte, onde ele possa fazer do próprio escritório, da própria empresa, essa solicitação de baixa de crítica. O segundo, diminuir o trâmite e a quantidade de processos físicos que circulam pela Secretaria, Até porque o processo físico ele tem um trâmite mais demorado, ele passa por diversos setores, desde o protocolo até chegar ao objetivo a quem vai realmente analisar. O processo virtual, por sua vez, ele permite que o contribuinte já, na hora que ele envia, isso vai direto para uma tela onde o auditor vai analisar. Então esse trâmite é diminuído, A vinda do contribuinte também é diminuída até a Secretaria. Então, são esses os propósitos. A Secretaria de Tributação está cada vez mais aprimorando o seu atendimento ao contribuinte. E desta vez já está disponível na Unidade Virtual de Tributação, no site da Secretaria, a opção do contribuinte solicitar a baixa de suas pendências, sem precisar se deslocar a alguma unidade regional de tributação espalhadas na capital e no interior do estado. Esse processo de virtualização ele já vem de algum tempo, O primeiro deles foi justamente tudo começou quando a gente possibilitou que o contribuinte tivesse na UVT, que é o ambiente onde nós nos comunicamos com ele, todas as notas fiscais eletrônicas emitidas para ele e todas as notas fiscais emitidas por ele. Então nós passamos a fornecer isso para o contribuinte. O segundo passo foi
possibilitar que a baixa de TADFs, ou seja, a baixa de débitos do ICMS antecipado ou possíveis correções, ele pudesse fazer também de forma virtual. Esse foi o primeiro processo. Esse já é a segunda etapa, digamos assim, nós estamos avançando, né, para esse pedido de baixa de crítica. O terceiro ponto, que já está começando a ser trabalhado pela Secretaria, é justamente o pedido de restituição, que é também um pedido do contribuinte, e a Secretaria quer avançar para que esse pedido também seja virtualizado. Logo em seguida vem o pedido de ressarcimento, né, que também é uma consequência muito parecido com o pedido de restituição, mas tem uma regra própria, né? Então, esses são os processos que estão na fila, digamos assim. O pedido de restituição já está, inclusive, sendo trabalhado. O contribuinte poderá acessar o site da Secretaria da Tributação e clicar no link Pedidos Virtuais. Em seguida, ele será direcionado para o Manual de Pedidos e Obrigações Acessórias. Lá estará disponível passo a passo de forma didática, mostrando o que o contribuinte deverá fazer para solicitar a baixa de suas pendências. Em casos de dúvidas, a Secretaria da Tributação está disponível através do e-mail atendimento@set.rn.gov.br ou pelo número 3232-2090. A crise financeira do estado do Rio Grande do Norte é o assunto mais discutido nos últimos dias. E o Conselho Regional de Economia está propondo unir esforços e as inteligências da sociedade civil organizada na busca de um pacto para resolver os problemas. Sobre este assunto, eu converso agora com o presidente do Corecon, Ricardo Valério Menezes. Presidente, obrigada pela sua participação, pela sua vinda aqui no programa, principalmente num momento como esse, que a gente sabe que não é um momento fácil, não é um momento fácil para o Rio Grande do Norte, nem para o Brasil como um todo. E é justamente essa primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você. Como é que o senhor, como presidente, o Conselho, enxerga como o Rio Grande do Norte conseguiu chegar nesse patamar que a gente está diante dessa crise? Olha, em primeiro lugar, não é um privilégio do Rio Grande do Norte. Mais de 20 estados estão passando por essa situação. Esse cenário é nacional, é fruto da recessão que nós estamos fazendo, da grave crise do Brasil. Agora, particularmente, o nosso Rio Grande do Norte, a gente teve alguns aspectos, como aumentos reais de salários que ocorreram, que agravaram o quadro, além da queda absurda da nossa arrecadação. Só para a gente ver o cenário, de 2011 a 2015, nós tínhamos uma folha de pagamento que oscilava em torno de R$2.700.000. E ela saltou para o ano de 2015 para R$4.200.000.000. Isso é um aumento muito expressivo. E na proporção inversa, nós tivemos uma perda de mais de 22% da base da arrecadação. Só para a gente aquilatar, o Rio Grande do Norte, em 2012, nós tínhamos uma arrecadação de R$100 milhões mensais do royalties do petróleo. Hoje caímos para pouco mais de R$10 milhões mês. Na mesma situação está o ICMS. Até agosto já houve uma perda descontada da inflação de cerca de 75 milhões. Isso é todo um cenário de gravidade muito acentuada que tem levado o Estado a ficar nesse descompasso fiscal enorme e que eu só vejo como uma das saídas haver uma repactuação entre os três poderes. Obviamente, ninguém quer perder recurso numa época dessa, cada um está fazendo o seu papel. O Legislativo fez várias adequações dentro da Assembleia Legislativa, enxugando o quadro, enxugando os cargos comissionados. A mesma coisa fez o TJ. E quem fez seu esforço não acha justo que o governo esteja cobrando essa participação. Mas o momento, eu diria que ele é muito grave e cabe a cada poder fazer a sua concessão, porque se não houver essa concessão, eu temo muito pela realidade, o quadro grave que está o estado do Rio Grande do Norte. Sem dúvida. A gente olha, assim, quando a gente imagina esse cenário que o senhor coloca, com tantos números difíceis, são números delicados, complexos, a gente imagina que não tem saída. A gente fica imaginando como é que o Estado sai dessa. Como é que o senhor encara isso? Existe saída? Nós somos um Estado que temos pelo menos um cenário econômico
de médio e longo prazo bem satisfatório. O Rio Grande do Norte é um dos estados que tem uma das menores dívidas do Brasil. Ele tem uma capacidade ainda de tomar empréstimo, de se endividar, muito superior ao estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, porque nós temos um endividamento muito baixo. Então, isso já é uma coisa positiva. Nós estamos com um problema atualmente muito grave de liquidez. Mas a situação econômica do Rio Grande do Norte, como um todo, ela não traz uma preocupação, eu diria, a médio prazo. Agora, nós estamos com um problema muito sério agora. Faltam 3 anos para o exercício, o governo do Estado não conseguiu pagar os 40% do 13º, como fez em anos anteriores, não está conseguindo honrar o salário dentro do mesmo mês. Você veja que agora, o salário de setembro vai ser finalizado agora em 29 de outubro. Então, está usando o mês seguinte para fazer o pagamento de um mês. Então, a preocupação que nos torna muito grave é como o governo vai conseguir honrar 2 salários. Nós temos ainda outubro, novembro, dezembro, e temos em dezembro 2 salários para serem honrados. O 13º salário, quando não houve esse pagamento ainda dos 40%. Mas eu acredito que nós temos saída ainda, sim. Acredito que ainda haverão concessões de todos os lados, até porque, se a gente for fazer uma avaliação, o que a gente chama receita corrente líquida, que é o que resta para o Estado fazer uso empregado, tirando o lado dos fundos constitucionais que é repassado para os municípios, a gente fazendo um comparativo entre os 3 poderes, nós temos um número muito elevado. A média do Brasil aponta que, das receitas líquidas correntes, a média se ficaria em torno de 17,87% do uso para os 2 poderes, no caso o Legislativo e o Judiciário. E no Rio Grande do Norte nós estamos acima dessa situação. Nós estamos acima da média nacional. Esse ano de 2016 vamos para 25%, contra 18,87%, que é a média. E se a gente for comparar com outros estados, a gente vê que a gente também está acima. Enquanto que o estado do Ceará está abaixo da média, o estado de Pernambuco também, ambos com 17,5% mais ou menos, a Paraíba um pouco mais, 19%. Então, o que prova que o repasse está desproporcional, onde a gente faz esse apelo para que haja o bom senso dos poderes, para que possa haver essa flexibilização numa situação de emergência, para que a gente possa dar esse socorro ao governo do Estado. Quem está falando isso é a sociedade civil. Os empresários do setor do comércio já fizeram essa postura também, o Fórum dos funcionários da administração indireta também fizeram essa postura, o Conselho de Economia, que representa a sociedade civil organizada, está fazendo essa postura do entendimento. Afinal de contas, os 3 poderes devem andar em harmonia, e a gente apela por essa harmonia, mesmo respeitando o direito que tem a cada poder de não querer fazer esse repasse, mas o momento é mais de concessão e de compreensão para a gente não ver tantos trabalhadores, tantos servidores aí com seus salários atrasados. Qual é a dificuldade que o Conselho Regional de Economia está sentindo para realizar essa pactação, como o senhor está colocando? Pactuação. Olha, tanto, notadamente o TJ, que é o que tem uma participação mais expressiva, ele está sinalizado em torno de 500 milhões de sobra do exercício de 2016. Ele está no direito dele de mostrar que ele fez o papel dele, fez as economias, fez os cortes da casa. Com esses cortes, houve essa geração dessa sobra. A mesma coisa, o Poder Legislativo também fez cortes também aqui na Casa, na Assembleia Legislativa, e cada um está se achando o direito de não devolver a parcela correspondente a um 12avos que corresponde, que é passado a cada mês, e que é sinalizado que no final do exercício não vai haver superávit desses órgãos. É uma coisa que depende de muita habilidade do governador do Estado e depende também de muita sensibilidade que venha a ser concedido ou não. Aí é um direito de exercício da decisão do TJ, e no caso representando o Poder Judiciário, que envolve também o Ministério Público, da mesma forma como é o Poder Decisório da Assembleia Legislativa de fazer essa flexibilização. A gente apela para o bom senso, para que haja algum tipo de ajuda, para que a gente possa fechar essa conta. E tem uma conta muito preocupante para o ano de 2017, é a situação da nossa crise, da nossa previdência dos servidores, porque a gente aponta que vai precisar de 37% dessas receitas correntes e líquidas serão usadas para cobrir o rombo da nossa previdência, que é muito deficitária.
Haja bom senso, hein, presidente? Com toda certeza, a gente espera por isso, a gente faz esse apelo para que haja esse bom senso, para que a gente possa ter um Natal aí para os potiguares mais tranquilo, né? Uma estabilidade muito grande, você ter o seu salário recebido no mês anterior. Em nome desse bom senso é que a gente faz esse apelo, para que a gente possa terminar o ano e iniciar 2017 em novas perspectivas. Boa sorte nessa luta, presidente. Obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui no programa. Fisco em Pauta de hoje fica por aqui. Eu agradeço você com a gente. A gente se encontra no próximo programa, mas continuamos juntos na internet. É só você acessar www.sindiferne.org.br ou asfarne.com.br. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.